É assim que se conquista a liberdade financeira. Existe uma regra que separa quem enriquece de quem vai se arrepender a vida inteira. Neste exato momento, talvez muitos não percebam, mas existem apenas três fatores que juntos determinam o destino financeiro de uma pessoa. Três fatores simples que a maioria ignora. A verdade é que todo homem, depois dos 55 anos, está em um de dois caminhos: ou colhe os frutos da sua paciência, ou paga o preço dos seus impulsos. E essa diferença não está em ganhar muito ou pouco, está em como se administra o tempo, o hábito e os juros compostos. Esses são os três fatores, e eles decidem em silêncio quem vai viver com liberdade e quem vai depender dos outros até seu último dia. Neste vídeo, vamos mostrar essa regra com total clareza, usando exemplos reais e através de três personagens que representam milhões de homens no mundo. Você vai se identificar com um deles e talvez, no final, decida mudar de caminho antes que seja tarde demais. Se estiver pronto, vamos começar. Imagine a vida financeira como plantar uma árvore. Não importa o tamanho da semente, o que importa é onde se planta, com que frequência se rega e por quanto tempo se deixa crescer. Essa simples analogia explica perfeitamente o que chamamos de regra dos três fatores: tempo, constância e multiplicação. Esses três elementos são como engrenagens que, juntos, aceleram ou bloqueiam a construção da liberdade. O primeiro fator é o tempo. Quanto antes alguém começa, maior é a vantagem. Um exemplo: um homem que investe R$ 100 por mês desde os 25 anos, mesmo em algo conservador, pode chegar aos 65 com mais de R$ 500 mil. Mas outro que começa aos 45, mesmo investindo o triplo, nem chega perto disso. Por quê? Porque o tempo faz com que o dinheiro se multiplique de forma exponencial, e quando se perde tempo, perdem-se milhões. O segundo fator é a constância. Pouco e com frequência é muito mais poderoso do que muito de vez em quando. É como exercício físico. Não adianta ir uma vez por semana e esperar milagres, mas quem treina todo dia, mesmo que pouco, transforma o corpo. E o terceiro fator é a multiplicação, ou seja, a taxa de juros, o retorno. Quem deixa o dinheiro parado perde para a inflação, quem arrisca tudo quebra, mas quem entende onde investir, mesmo que pouco, começa a ver o dinheiro trabalhar ao seu favor. Esses três fatores juntos definem a diferença entre viver de renda ou viver de dívida. Agora mostramos como isso funciona na prática com três personagens diferentes, três decisões e três futuros. Vamos começar pelo mais comum: o homem que gasta tudo o que ganha. Carlos sempre foi um homem trabalhador. Começou ganhando bem como técnico em eletrônica, aos 25 anos já tinha um salário acima da média. Mas também gostava de aparentar: celular novo todo ano, carro bacana, finais de semana com os amigos e, claro, se sobrava algo, gastava em jantares caros ou compras por impulso. Carlos dizia para si mesmo: eu mereço trabalho duro. E sim, ele merecia. O problema é que confundia merecimento com imediatismo. Nunca se preocupou em investir, dizia que isso era coisa de rico, e que se algum dia sobrasse algo, aí sim pensaria no futuro. O tempo passou. Aos 35, teve sua primeira crise financeira. Precisou vender o carro para pagar dívidas. Aos 45, seguia morando de aluguel, não tinha nenhuma economia e vivia reclamando que o dinheiro não dava. Aos 55, começou a ver algo que nunca quis enxergar. Desperdiçou os três fatores. Não usou o tempo a seu favor, não foi constante em nada além de consumir, e nunca plantou nada que pudesse se multiplicar. Hoje, Carlos tem 63 anos, continua trabalhando, mas agora com menos energia, e começa a sentir o peso de depender do governo, da família e da esperança de que as coisas melhorem. Ele representa milhões de homens, homens que ganharam bem, mas nunca aprenderam a conservar, que tiveram oportunidades, mas não tinham visão, que confundiram liberdade com prazer imediato. Mas a história não precisa terminar assim. Existe outro caminho, alguém que entendeu a regra dos três fatores cedo, mesmo sem ganhar muito. Juan sempre foi uma pessoa discreta, nunca ganhou grandes quantias. Começou como assistente administrativo, com um salário modesto, mas desde jovem tinha algo raro, uma visão de longo prazo. Enquanto os colegas compravam tudo em 12 vezes, Juan fazia diferente, guardava 10% de tudo o que ganhava, mesmo que fosse pouco, e todo mês, religiosamente, investia. No começo, fazia isso numa conta poupança. Depois, com mais conhecimento, passou para fundos conservadores, depois para ações, e, por fim, para títulos de renda fixa com juros compostos reais. Juan entendia que o segredo não era quanto, era quando e por quanto tempo. Aos 30 anos, tinha acumulado R$ 10 mil. Aos 40 anos, mais de R$ 100 mil. Aos 50, mais de R$ 400 mil. E aos 60 anos, mais de R$ 1 milhão acumulados. Nunca ganhou na loteria, nunca recebeu herança,
nunca viveu de aparências, mas respeitou os três fatores-chave. Começou cedo, tempo, nunca falhou um mês sequer, constância e investiu com inteligência e paciência, multiplicação. O mais curioso, enquanto Juan fazia isso, muitos zombavam dele, chamavam de pão duro, diziam que ele não aproveitava a vida. Hoje, com 67 anos, Juan vive dos rendimentos dos investimentos, tem liberdade, viaja quando quer, ajuda os filhos e ainda sobra dinheiro, enquanto muitos da sua idade estão endividados ou presos a empregos. Ele está colhendo os frutos. Juan não teve sorte, teve consciência. Sua história mostra que enriquecer não é questão de talento, mas de decisão. Mas nem todos conseguem manter o foco até o fim. Agora mostramos o terceiro perfil. O homem que começou bem, mas abandonou justo quando mais precisava continuar. Ricardo começou do jeito certo. Lia livros sobre finanças, abriu conta em corretora, via vídeos sobre investimentos e fez seus primeiros aportes aos 35 anos. Por quase 5 anos foi disciplinado, investia todo mês, via os rendimentos crescerem e chegou a acumular mais de R$ 80.000. Mas então chegou a crise. Foi em 2015, o mercado caiu, as ações despencaram, o medo tomou conta de todos. Ricardo, sem preparo emocional, entrou em pânico, vendeu tudo com prejuízo e jurou que nunca mais investiria. Dizia para si mesmo: investir é roleta, não é para mim. Desde então, nunca mais voltou a investir. Deixava o dinheiro parado na conta corrente ou gastava por medo de perder de novo. E o pior, perdeu mais dinheiro por não investir do que teria perdido se apenas tivesse mantido a posição. Hoje, aos 60 anos, Ricardo sente que poderia estar melhor. Olha para trás cheio de arrependimento. Teve visão, teve disciplina, mas faltou o mais importante: resiliência nos momentos difíceis. A verdade é que o crescimento financeiro nunca é uma linha reta. Sempre vai haver crises, quedas, instabilidades, mas quem persiste vence. Ricardo representa aquele tipo de pessoa que começa bem, mas não termina. E nas finanças o que importa não é como começa, é como termina. Agora mostramos o que aconteceu com esses três perfis ao longo do tempo. Vamos voltar ao passado. Imagine o ano de 1995. Carlos, Juan e Ricardo têm 30 anos, todos ganham aproximadamente o mesmo salário. Nenhum recebeu herança nem prêmios, cada um tomou decisões diferentes. Carlos, o gastador, viveu o presente, comprava por impulso, financiava sonhos imediatos e nunca investia. Aos 65 anos, acumulou nada, ou pior, dívidas. Vive do sistema público e da ajuda dos filhos. Juan, o paciente, começou com pouco, mas foi constante. Investia R$ 200 por mês. Escolheu investimentos com uma média de 0,7% ao mês, algo totalmente realista. Com o tempo, os juros compostos fizeram o dinheiro trabalhar para ele. Aos 65 anos, acumulou mais de R$ 1.100.000. Vive dos investimentos. Tem segurança. Ricardo, o que desistiu, começou bem, mas parou na crise. Se traumatizou com a queda do mercado e nunca mais investiu. Aos 65 anos tem menos de R$ 90.000 guardados, muito abaixo do que poderia ter conseguido. Vive com medo do futuro e depende de bicos para complementar a renda. E o que marcou essa diferença tão brutal entre eles? Não foi o salário, não foi a sorte, não foi a inteligência, foi a regra dos três fatores: tempo, constância e multiplicação. Juan usou os três. Carlos ignorou todos, Ricardo usou dois e desistiu no momento mais crítico. Agora fica claro, não se trata de quanto se ganha, mas de como se comporta. E o mais importante, ainda há tempo de escolher quem ser. A maioria percebe isso tarde demais. Olha para trás e diz: se eu tivesse começado, se eu tivesse continuado, se eu tivesse ouvido aquele conselho. Mas o arrependimento não paga contas, nem devolve o tempo perdido. Por outro lado, quem entendeu essa regra hoje vive em paz, com segurança e liberdade, porque tomou decisões silenciosas enquanto os outros faziam barulho, porque escolheu plantar enquanto outros queimavam as sementes. Agora depende de cada um. Pode-se continuar como está ou decidir que, a partir de hoje, a história muda. Você escolhe se quer ser Carlos, Ricardo ou Juan. E se realmente quiser mudar, o primeiro passo é simples: tomar o controle, começar pequeno, ser constante e aprender a investir com sabedoria. Porque a regra dos três fatores funciona para quem tem paciência. E a liberdade financeira não é um prêmio para os mais inteligentes, é a colheita dos mais disciplinados. Agora todos já sabem, a regra dos três fatores é simples, mas só transforma a vida de quem tem coragem de aplicá-la. Tempo, constância e multiplicação. Esses são os três pilares da liberdade. Ignore um e seu castelo desaba. Respeite os três
e construa uma vida que ninguém jamais poderá tirar de você. A maioria vai seguir no caminho fácil, vai continuar gastando tudo o que ganha,